Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Eduarda, venho da Covilhã, tenho 17 anos e, ao que parece, sou a oradora mais jovem dos 3 milhões de nós. A verdade é que tenho muitos sonhos, muitas paixões e algumas histórias que gostava de vos contar hoje. Venho-vos falar sobre a minha experiência com a diversidade cultural. E por isso quero-vos falar daquilo que já disseram na minha apresentação. Ao longo dos últimos anos tenho-me apercebido daquilo que me rodeia, da sociedade à minha volta, e ao aperceber-me, percebi que também há coisas com as quais eu não concordo, coisas que me incomodam e com as quais eu não consigo ficar indiferentes. Tentei perceber algumas dessas coisas e cheguei à injustiça, uma das principais coisas que me inquietam. A injustiça criada muitas vezes pelo preconceito. O preconceito que, tal como a palavra indica, é um pré-conceito. Uma ideia formada antecipadamente, sem um conceito sério ou imparcial. E então surgiu esta ideia e eu tinha a certeza disto e pensei, qual é que é o próximo passo? Agora que tenho esta certeza, o que é que eu vou fazer com isto? E aí, em 2020, surgiu esta oportunidade, este concurso, e decidi arregaçar as mangas e, com a minha amiga Joana Melo, decidi criar o projeto Change for Equality. Um projeto de cariz social que tinha como objetivo combater este preconceito. Tentar ajudar a integrar alguma minoria. As minorias são insistentes na nossa sociedade, infelizmente, e são grupos pequenos que sofrem por terem nascido ou terem escolhido ser de determinada maneira. Estes grupos, estas minorias, são étnicas, sexuais, religiosas, culturais, entre tantas outras. E o que nós queríamos aqui era informar, porque nós percebemos que o preconceito é gerado e alimentado pela desinformação. Então, a única resposta de combater este preconceito seria informar. Uma resposta simples, já que o preconceito é criado pela desinformação, temos de informar. Surgiu este projeto e várias questões surgiram a seguir. Com quem iríamos fazer isto? Como é que iríamos fazer isto? E a resposta foi: com quem? A comunidade cigana. Isto porque era uma realidade que estava fisicamente perto de mim, mas que mesmo estando fisicamente eu não conhecia. Não conhecia a sua cultura, não conhecia as suas tradições. E dei conta que, ao longo da minha vida, já tinha tido vários pensamentos estereotipados, pensamentos injustos, que não faziam sentido. E isto só se devia porque eu não conhecia, porque eu não tinha dado a oportunidade, alguma vez, de conhecer. Eu não estava informada. Então tentei reverter este ciclo vicioso e tentei conhecer e dar-me esta oportunidade de conhecer os outros. E então, como é que fizemos isto? Fizemos isto com um documentário. Igual a Ti foi um documentário para tentar mostrar a realidade da comunidade cigana do Tortozendo, os protagonistas deste documentário. Foi um documentário feito com o apoio da ONG Colabora, produzido por alunos de cinema voluntários da Universidade da Beira Interior, com o apoio da Ashoka Portugal e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. E produzido e realizado por mim e pela Joana, que está ali. E este documentário tinha como objetivo mostrar a realidade dessas pessoas e mostrar aquilo que eu própria estava a conhecer ao longo do desenvolvimento do projeto. Eu não queria guardar este conhecimento só para mim, estas vivências e toda a emoção que eu senti. Eu queria também dar a conhecer aos outros e foi por isso que surgiu o Equality. Desde o início deste projeto até agora, ou seja, desde 2020, que foi quando começou, tive a oportunidade de conhecer então estas novas pessoas e estas novas realidades. E queria-vos falar da Diolinda. A Diolinda, uma das mulheres que deu o seu testemunho no nosso documentário. Uma mulher com 50 e alguns anos, muito bonita. Uma mulher cigana, solteira, contra o tradicional na sua geração, nessa cultura, e com um sorriso que me trouxe esperança. Contou-me que ser cigana era um orgulho, mas se pudesse escolher, não o era. E à partida isto deixa-vos assim logo. Se eu estou a tentar
mostrar uma realidade positiva, como é que isto pode acontecer? Eu digo-vos que ela explicou-me o motivo e fez-me todo o sentido. Ela explicou-me que, quando era pequena, não teve as mesmas oportunidades que as outras raparigas, que as outras meninas, e que gostava que tivesse sido diferente. Só pôde fazer até à 4ª classe, porque a mãe não a deixou fazer mais, tinha de ficar a cuidar dos irmãos, era a irmã mais velha, mas gostava que tivesse sido diferente, gostava de ter ido à escola, gostava de ter aprendido. E ela marcou-me, a sua história marcou-me. Agora voltou a estudar, porque não desistiu, e a sua história marcou-me e identifiquei-me muito com ela. Percebi que eram mais as coisas que me ligavam a ela do que as coisas que me separavam dela. Esta vontade de não desistir, este acreditar na educação, na oportunidade, na igualdade. E ela incentivou-me a acreditar. Então, mas o projeto permitiu-me conhecê-la. Mas então como é que se desenvolveu este projeto? Como é que foi possível desenvolver este projeto? Eu digo-vos que, à partida, fazer um documentário parece uma ótima ideia, mas eu não tinha noção das complicações que iriam surgir, até porque havia muita coisa que eu não sabia. Mas vamos lá, embora, e diria que foram 4 as principais coisas e as principais dificuldades em todo o projeto. A primeira, eu diria que é o não saber fazer as coisas. Ora bem, eu não sabia fazer um documentário, só conhecia pessoas ciganas ao longe, nunca tinha aproximado, eu não tinha contactos. Como é que era possível fazer? Era um mundo novo que eu não conhecia. E este desconhecimento fez-me ter medo. O lidar com o desconhecido causou-me medo, causou-me insegurança, ansiedade e foi assustador. Até porque eu estava a tentar mostrar uma realidade que eu própria não conhecia. A terceira foi o tempo, ou falta de tempo e organização. O projeto acompanhou-me e acompanha-me desde o início do meu secundário. Desde os meus 15 anos e agora com 17, quase 18. E foi um desafio conciliar as 1500 coisas. Então, ora bem, eu tenho uma família, eu tenho o meu tempo pessoal, eu tenho os meus amigos, eu tenho a escola, eu sou escoteira, eu faço voluntariado, eu adoro viagens, eu tenho o projeto, eu adoro música, tudo isto foi uma complicação. Mas eu falo de organização de outra forma. Organização da forma como trabalhamos. Eu trabalho de uma forma, mas tu trabalhas de outra forma. Tu trabalhas de outra forma e tu trabalhas de outra forma. Como é que vamos trabalhar todos juntos? É preciso aprender a conciliar as diferentes formas de trabalhar. E às vezes pode ser bastante difícil, porque temos ritmos diferentes, como já nos falaram hoje. E temos formas diferentes de fazer as coisas. Mas temos de aprender a conciliar. E por último, a idade. Então, eu sou menor de idade e em todo o projeto fui menor de idade. Primeira coisa, parte burocrática. Uma chatice. Diria uma chatice, mas eu falo da idade de outra perspectiva também. Da forma como nos encaram, a forma como nos levam a sério, ou neste caso, como não nos levam a sério. A dificuldade que pode ser os outros acreditarem e nós próprios mesmo acreditarmos numa ideia, mas será que vai dar para andar para a frente ou será que não? No entanto, foi possível concretizar este projeto e tenho de vos falar também das 4 coisas que foram essenciais para realizar este projeto. A primeira foram, sem dúvida, as pessoas. Porque, já vos disse, houve imensas coisas que eu desconhecia, imensas coisas que eu não sabia como se fazia. E foi graças a todas as pessoas que eu consegui e que este projeto foi feito. Porque eu não sabia, mas busquei aprender e busquei ajuda com pessoas que realmente sabiam. E acho que as pessoas é sempre essencial. Nós precisamos uns dos outros, principalmente porque somos só um, sabemos algumas coisas, mas temos tanto para aprender com as outras pessoas. A segunda coisa essencial para mim foi a consistência. Ou seja, criar um projeto, eu diria que tens de ter muita vontade e tens de ter um sonho. E esse é o grande impulsionador. E pelo menos no meu caso foi o impulsionador. Mas o motor de todo o trabalho, de todo o projeto, não foi o sonho e a vontade. Também foi. Mas foi a consistência, a persistência, a determinação. E falando em persistência, que é o meu terceiro tópico, queria falar-vos da forma como o projeto me acompanhou, como eu me desenvolvi com este projeto, porque eu fui crescendo e fui-me desenvolvendo nos últimos anos, com o projeto sempre lá a acompanhar-me, e eu superei-me em muitas coisas, consegui resolver muitas coisas que não achava que era capaz. Então acho que isso se deveu à persistência, à luta, à coragem, à determinação,
à proatividade, entre outras coisas. E por último, mas não menos importante, a paciência. Ora bem, eu não gosto de esperar. Eu gosto de tudo para ontem. Quem me conhece sabe, é sempre a mexer, nunca paradas. Que também pode ser um bocadinho mau, como já nos foi dito. Mas eu tive de, às vezes, desacelerar e aprender a desacelerar. Esperar, dar tempo ao tempo, ter calma e respirar fundo. Porque há muitas coisas que estão dependentes de nós, mas há muitas outras que vão para além de nós e que precisamos dos outros e por isso também temos de saber esperar. Quando eu olho para trás, eu recordo ter conhecido estas pessoas que mudaram a minha forma de ver e me ajudaram a compreender mais sobre esta cultura. E eu diria que esta cultura e esta comunidade eu descreveria como acolhedora e como cuidadora. E falando em cuidar e cuidar, tenho de vos falar da Dona Celeste, que abriu a porta da sua casa, deixou-me entrar, contou-me as suas histórias e fez-me sentir parte da sua família. Falando também de uma comunidade que para mim é símbolo de alegria. Alegria muito ligado à música, algo muito presente na tradição desta cultura. Aqui temos o Francisco, com 5 anos, e o Sr. Manuel, avô e neto, que me emocionaram com a forma como tocaram, como cantaram e como enchiam uma sala. É um sentimento que, só de lembrar, emociona. Pronto, já estou aqui a repetir-me, mas não dá mesmo para explicar, percebem? E também uma comunidade que está em constante mudança. Tal como a Venusa, a Marta, a Celeste e a Helena me contaram que, ao contrário daquilo que aconteceu com a Diolinda, elas agora já podiam escolher. Elas é que escolhiam se queriam ir à escola, se queriam estudar e o quê. Elas é que escolhiam se queriam casar e com quem. Elas é que escolhem. E com toda esta experiência descobri que é muito mais fácil ir ao encontro dos outros do que aquilo que eu achava. O desafio que nos foi feito, hora de almoço, é tão importante e nós às vezes nem temos noção. O chegar e perguntar e querer saber, dar a oportunidade de conhecer, de nos conhecer, dos outros nos conhecerem a nós e de nós conhecermos os outros. E agora eu diria que no início de todo este projeto eu não conhecia ninguém da comunidade cigana. Quer dizer, mentira. Eu, na última edição dos 3 milhões de nós, aqui na Aula Magna, eu falei com a Vanessa Lopes, que também foi uma inspiração nesta área. Mas agora eu posso dizer que já falei com tantas pessoas desta cultura e que me enriqueceram de uma maneira mesmo de outro mundo, diria. Conheci, por exemplo, o pastor Mário, que, tal como eu, sofre muito com o preconceito e sofre muito com as injustiças aliadas a este preconceito. Conheci também o António, que, tal como eu, tem 17 anos, que, tal como eu, estuda e espera seguir em frente, como o próprio disse. Que, tal como eu, adora música e cantar e tocar. E que, tal como eu, tem muitos sonhos que espera concretizar. O António é igual a mim e o António é igual a ti. O António é igual a nós. Obrigada.